E aí, galerinha, estamos dando continuidade às nossas aulas, estamos aqui na aula 3 de TCC, aonde agora a gente vai aprender sobre gestão de empresas. O que seria gestão de empresa? É tudo aquilo que você faz dentro da sua empresa, ou seja, a ordenação de todos os setores e todos os funcionários. O que você vai fazer, o que cada um deles vai fazer, como que você vai trabalhar com essa empresa, como a gente vai desenvolver ela. Tudo isso tem a questão da gestão. Estou novamente com um probleminha com a minha câmera, mas isso não impede da gente dar continuidade à nossa videoaula. No momento, vocês vão estar só ouvindo a minha voz, linda, como sempre, e não vão estar vendo o meu lindo rostinho. Mas estamos aqui e vamos dar continuidade, beleza? Temos aqui um vídeo explicando sobre 7 dicas que são muito simples para vocês trabalharem com gestão. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e deem uma analisada em todo o conteúdo que tem nele. Não é um vídeo feito por mim, é um achadinho na internet, mas ele agrega muito ao conteúdo que a gente tem dentro do Avalon referente à gestão. E aqui embaixo eu tenho 7 passos que são super importantes para uma boa gestão. Primeiramente, é conhecer a realidade da sua empresa. O que é conhecer a realidade da sua empresa? É saber com que você vai dar, com que você está lidando, como que você vai estar lidando com isso, manter-se atento ao mercado, certo? Estar ciente dos erros que a sua empresa pode cometer ou não e mensurar os limites que a sua empresa pode alcançar. Ou seja, eu acabei de abrir a minha empresa, não tem como eu me tornar uma multinacional do dia para a noite. Então eu tenho que entender os limites que a minha empresa tem e saber lidar com eles, certo? Conhecer o mercado, justamente conhecer os meus concorrentes, saber com quem eu estou lidando, quais são as métodos de vendas do meu concorrente, qual método de venda que eu posso utilizar, quais são os produtos do meu setor, que a gente já decidiu esse setor na aula passada, que no caso são os nichos do que a gente vai trabalhar, o que esse nicho trabalha, qual que é o produto, qual que é a forma de vender, tudo isso você vai trabalhar pesquisando aqui, conhecendo o mercado. Lembrando, vocês vão trabalhar com muita pesquisa mesmo, porque para abrir uma empresa não é somente a gente ir lá e fazer as coisas de qualquer jeito. Não, a gente precisa trabalhar muito o conhecimento do que a gente está fazendo, justamente para a gente poder ter uma boa avaliação e também um bom desempenho da nossa empresa. Temos aqui o terceiro, que é o papel do líder. O que é o líder? O líder é a pessoa que vai fazer basicamente todas as designações para todos os funcionários e não somente mandar. Quando a gente fala em dono de empresa, a gente conhece como patrão e chefe. Existem 3 tipos de lideranças, que é patrão, chefe e líder. Patrão é simplesmente aquela pessoa que nunca está dentro da empresa. Você nunca vê o dono da empresa. Você trabalha, você mal e mal conhece ele. Ele simplesmente só entra na empresa para receber os lucros ou distinguir alguma outra função, raramente você vê ele. Chefe é o cara que somente manda, ele não está apto para poder trabalhar junto com você. Muitas vezes o chefe ele não tem nem designação para a área do que ele está fazendo. Como, por exemplo, você pode ter um gerente e um chefe em uma lanchonete e ele não saber nada do que acontece ali dentro. Ele só está ali para designar informações ou funções para cada um dos funcionários e mandar e manter a ordem. Então ele não tem a obrigação de saber. Já temos o líder. O líder é um papel totalmente diferente. É a pessoa que está à frente de tudo, que se ela precisar assumir um local de trabalho, um papel de um funcionário, ele vai assumir. Se ele precisar assumir um papel de liderança, ele vai assumir. Se ele precisar assumir um papel de dono de empresa, ele vai assumir. E ele sempre vai estar ajudando muito as pessoas no dia a dia. Ou seja, não é a pessoa que vai mandar você fazer, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar e ele vai junto com você. Isso é o papel de um líder. Então, o colaborador é a pedra preciosa da empresa e está através do bom desempenho que a empresa alcança bons resultados. Ou seja, essa frase aqui, ó, o colaborador é a pedra preciosa da empresa. E é através do bom desempenho dele que a empresa alcança bons resultados. Então, um bom líder, ele tem que saber lidar com os funcionários dele, que no caso são os colaboradores, e ele precisa saber designar cada função de cada um daqueles funcionários, porque é a partir do funcionário que a empresa cresce. Não é pelo dono, não é pelo gerente, não é pelo coordenador, é pelo funcionário. E o papel do líder é estabelecer isso, certo? Temos também aqui, ó, mensurar perigos. Mensure perigos. Toda empresa está exposta a perigos no mercado, que o mercado oferece. Porém, a gestão empresarial pode antever os riscos a oferecer caminho para e oferecer caminhos para evitá-los.
Se a sua empresa está bem estruturada e seu planejamento de risco está em dia, todos os perigos em torno do negócio são minimizados. Que perigos são esses? É um perigo de falência, é um perigo de acontecer alguma coisa, como por exemplo, se você trabalha com venda. Qual que é o perigo da sua empresa? Não ter o produto. Principalmente se você trabalha com venda online. O cliente vai lá no site, compra o produto e ele está esperando esse produto chegar. Então, mensurar o perigo dessa empresa que trabalha com uma venda online é saber se o produto deles está em dia, ou seja, é saber se o cliente vai comprar e vai chegar o produto, se vai chegar dentro do prazo, se eu tenho esse produto em estoque, se eu não tenho esse produto em estoque, eu tirar ele de possibilidade de venda. A maior parte, sim, o maior foco que a gente pode utilizar de mensurar perigos é para restaurantes. O principal perigo de um restaurante é uma comida de boa qualidade que não foi feita, no caso, uma comida que não tem uma boa qualidade, e produtos que venceram o prazo de validade. Todos esses perigos podem ocasionar em um fechamento dessa empresa e ter todos os parâmetros que a legislação obriga a ter. Por exemplo, o restaurante ele tem que ter os EPIs para os funcionários trabalharem dentro da cozinha, tem que estar com o alvará ok, com a licença da prefeitura ok, tem que ter uma... Como que é o nome daquele profissional que trabalha com comida, senhor? Tá vendo? Até professor esquece às vezes. Uma nutricionista. Tem que estar todo no padrão da nutricionista, da tabela que ela colocou. Os produtos têm que ser frescos, orgânicos e de boa qualidade e estar principalmente dentro do prazo de validade. Verificar todos esses itens, todas essas ocorrências, se chama mensurar ou mensure os perigos, certo? Mantenha um bom ambiente de trabalho, que é excelente que isso tenha que a empresa que você vai desenvolver, ou que a empresa que você trabalha, tenha um bom ambiente de trabalho. Por quê? O maior cansaço não é o físico, é o psicológico. Quando você não tem um bom ambiente de trabalho, você se estressa demais, você não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, você acaba tendo um cansaço psicológico, um cansaço mental. Isso diminui a sua produção, isso diminui a sua força de vontade de trabalhar e o seu desempenho. Obviamente que o texto que está descrito ali, ele tem uma série de diferenças do que eu estou explicando de uma forma mais resumida e de uma forma com as minhas palavras. Então, basicamente, manter um bom ambiente de trabalho é você, além de manter o ambiente organizado, limpo, é manter um ambiente em que as pessoas se dão bem e também tem um bom desenvolvimento de trabalho. Obviamente que você não é obrigado a fazer amizade com seu coleguinha, mas que você precisa manter uma boa relação com ele para que o seu trabalho e o trabalho dele se desenvolva. Por exemplo, quando você trabalha em um lugar muito grande, você vai lidar com vários tipos de pessoas o tempo todo. Então você tem que aprender a lidar com essa pessoa e manter aqueles ambientes ótimos. Como, por exemplo, professor, eu trabalho dentro de uma escola, eu lido com o aluno o dia inteiro, então eu preciso aprender a lidar com vocês, eu preciso aprender a manter aquele ambiente da sala de aula bom, para que vocês tenham um bom conhecimento e eu tenha a capacidade de passar um bom conteúdo que vocês tenham a capacidade de absorver. Então, isso é levado no dia a dia em qualquer empresa, por mais que seja professor para aluno. O aluno, por mais que ele não se entenda como membro de uma empresa, ele é membro de uma empresa, ele é um funcionário vitalício daquela empresa. Enquanto ele estiver estudando ali, ele faz parte da empresa, independente se é um curso pago como a gente tem ou uma escola particular, pública, wherever. A partir do momento que o aluno entrou, ele tem um horário para seguir de entrada, um horário para seguir de saída, e esse horário ele é basicamente coordenado por alguém. E a partir do momento que você tem essas regras para seguir, você passa a ser, vamos dizer assim, parte dessa empresa. Então, como vocês são meus alunos, eu preciso ter um bom desempenho com vocês, um bom desenvolvimento com vocês, eu tenho que me dar bem com vocês, e para que a gente tenha uma boa relação dentro da empresa, justamente dentro da sala de aula, para que a gente possa ter um trabalho bom. Obviamente que se eu for um professor ruim, carrasco, eu não vou desenvolver interesse em vocês e vocês também não vão ter interesse em aprender. E o meu foco é fazer com que vocês aprendam para que vocês aprendam e utilizem isso no mercado de trabalho. Isso é manter um bom ambiente de trabalho, onde todas as pessoas colaboram entre si e se ajudam a manter um bom ambiente e um bom local de trabalho. Divulgar o seu produto, que é você fazer divulgação. Isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente, não vou dar uma explicação tão
detalhada sobre isso, porque a gente vai trabalhar com a parte de marketing mais para frente também, e a gente vai voltar sobre esse assunto. E as informações em dia, que é o que eu já falei nas aulas passadas também. Isso aqui não vou ter necessidade de explicar, porque o professor já falou isso aqui referente a ficar atento ao mercado de trabalho e às informações. E aí eu tenho aqui, ó, o que é a liderança, como saber liderar, se liderança é o cargo ideal para você, qual é o passo para se tornar um bom líder, ser um exemplo da cultura da empresa e assim por diante. Eu tenho todo um resto de conteúdo teórico, um resto não, toda uma gama de conteúdo, porque resto quando a gente fala fica meio pejorativo. Toda uma gama de conteúdo teórico para que vocês possam dar uma estudada, justamente para vocês entenderem o que é uma gestão de empresa, o que é ser um líder e como que funciona isso dentro das empresas, certo? E seguindo isso, a gente tem a atividade que o professor deixou disponível para vocês, que é a tarefa da atividade 3, aonde na aula de vocês, vocês vão denegrir não é a palavra correta, delegar, desculpa, confundi denegrir com delegar. Denegrir é uma palavra ruim. Delegar é o que? Definir qual a função de cada pessoa. Ou seja, vocês vão delegar qual a função de cada funcionário da empresa de vocês. Começando pelo grupo. Se o grupo tem 10 pessoas, vocês vão delegar o que cada uma dessas pessoas fazem. E cada uma vai absolver o seu cargo com uma responsabilidade. Se um dos membros do grupo é o dono da empresa, ele é o com maior nível de responsabilidade. Se vocês não querem deixar um com mais responsabilidade do que o outro, vocês podem delegar funções com o mesmo patamar, como, por exemplo, o sócio. Todos eles têm o mesmo perfil e o mesmo nível de liderança e também para mandar dentro da empresa, ou seja, mesmo nível de, como que é o nome? De responsabilidade dentro dessa empresa. Só que além dos funcionários do grupo, eu quero no mínimo mais 10 funcionários. Por quê? Uma empresa ela precisa de funcionários para ela poder seguir, para ela continuar tendo continuar com sua funcionalidade normalmente. Estou com um pouquinho de problema de dicção hoje, mas vamos dar uma continuidade. O que vocês vão fazer? Vocês vão agregar no mínimo mais 10 funcionários, visando cada setor que vocês precisam. Se eu tenho um restaurante, eu vou precisar de um dono do restaurante, eu vou precisar de um gerente, eu vou precisar de um cozinheiro, eu vou precisar de um auxiliar de cozinha, eu vou precisar de um atendente, eu vou precisar de um caixa, de um garçom, de um recepcionista. Então eu vou analisar todos os cargos que eu preciso. Ah, fechei o meu campo de funcionários. Não, você não fechou o seu campo de funcionários. Por quê? Seu restaurante não se limpa sozinho, você precisa de uma pessoa para limpeza. A louça do seu restaurante não se lava sozinho, você precisa de um lavador. E assim por diante. Então, vocês vão ter funcionários para todas as funções. Por exemplo, das nossas equipes, nos nossos grupos selecionados da sala de aula, a gente tem um grupo que decidiu fazer uma cafeteria. Cafeteria trabalha com bastante equipamentos, então eu preciso de uma pessoa que é voltada à manutenção. Então eu preciso ter um funcionário que é 100% voltado à parte de manutenção. Então eu tenho que olhar todos os lados da minha empresa e encaixar um funcionário para fazer cada um daqueles serviços. Então por isso, mínimo de 10 funcionários. Ah, professor, eu posso repetir o cargo de funcionário dependendo da minha empresa? Pode, não tem problema. O importante é que além dos integrantes do grupo, tem que ter mais 10 funcionários. Ah, professor, mas eu vou colocar o nome de quem? É só inventar. Coloca Joãozinho, Pedrinho, Guilherme, João, quem vocês quiserem colocar, o nome vocês vão escolher e a função de cada um deles. Junto a isso, vocês já vão começar a trabalhar as outras informações que vocês futuramente vão trabalhar em documentação, que é o cargo, salário e a função. Ou seja, o João é gerente, a função dele é gerenciar a empresa e fazer isso e aquilo. E o salário do João é tal porque ele é gerente. Então, vocês vão começar a trabalhar isso aí, beleza? Aqui tem a explicaçãozinha, ó, de tudo que tem na tarefa, caso vocês esqueçam, lá no Avalon. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor para que vocês possam tirar a dúvida referente à atividade. Ou tirar essa dúvida dentro de sala de aula, quando a gente estiver com as nossas aulas presenciais novamente. Beleza? Sobre a aula de hoje é só isso, galerinha. Se precisarem de alguma coisa, estou aqui. Só mandar uma mensagem, beleza? Então, por hoje é isso e até mais. Bye, bye!